O assunto desse vídeo é AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por AIDS caiu em aproximadamente 17,1%, mas ainda é uma grande preocupação. Por isso, assista esse vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho, cuide da sua saúde. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre o HIV e também sobre o que é a AIDS. Bem, primeiro vamos começar a observar o HIV. O HIV é um vírus que ataca o nosso sistema imunológico e a gente pode perceber que o nome desse vírus está muito relacionado com isso. Afinal, HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Então, isso implica que esse vírus faz algo para o nosso sistema imunológico de alguma forma. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Se não tratarmos o HIV na pessoa infectada, ela pode desenvolver AIDS. A palavra AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ou seja, o HIV ataca o seu sistema imunológico de uma forma tão destrutiva que você acaba adquirindo um sistema de imunodeficiência. Isso coloca você em um estado de falha do sistema imunológico. Então, você acaba não sendo capaz de lutar até mesmo contra as infecções mais básicas. Esse estado sem imunidade é o que chamamos de AIDS. Bem, agora que você já tem uma noção básica do que é o HIV e do que é a AIDS, nós podemos começar a explorar isso um pouco melhor. E vamos fazer isso com a ajuda de um gráfico. Isso pode ser útil. Aqui está o nosso gráfico. Nós vamos colocar aqui no eixo horizontal o tempo. E para deixar isso aqui um pouco mais útil, vamos colocar aqui semanas nessa parte inicial. Depois, nós vamos fazer a transição para anos. E você vai ver como isso é realmente relevante daqui a alguns minutos. Aqui no eixo vertical, nós vamos colocar a contagem de linfócitos T CD4. Os linfócitos T são realmente células muito importantes porque são células do sistema imunológico. E o CD4 apenas se refere a um tipo de proteína que está presa às suas membranas celulares. É como nós gostamos de identificá-los, por essa proteína em suas membranas. E a razão pela qual eu coloquei essa contagem aqui no eixo vertical do nosso gráfico é porque essa contagem é muito importante na progressão da infecção pelo HIV para a AIDS. Porque, como você já deve ter suspeitado, acontece que o HIV adora preferencialmente infectar essas células CD4 do nosso sistema imunológico. E por que isso é tão ruim? Bem, essas células CD4, também chamadas de células T auxiliares, desempenham um papel fundamental na sinalização de outras células imunológicas para vir e destruir cada partícula infecciosa que o nosso corpo descobre, como talvez bactérias da garganta, ou o vírus da gripe, ou mesmo o vírus do HIV para esse assunto. Essas células CD4 são meio que centrais quando nós estamos falando do sistema imunológico. Elas são espécies de pequenos amplificadores do nosso sistema imunológico. Então, como o HIV gosta de infectar e matar essas células, isso vai perturbar completamente o funcionamento do nosso sistema imunológico, infelizmente tornando ele essencialmente inútil. Vamos dizer, então, que você adquiriu HIV em seu corpo, seja na corrente sanguínea ou nos tecidos. Talvez através de relações sexuais desprotegidas com um parceiro infectado. Esse é o meio mais comum de adquirir o HIV, pelo menos em adultos. Bem, o que acontece após esse processo? É interessante falar que o vírus entra rapidamente nos seus glóbulos brancos, que são essas células T auxiliares, as células CD4 de que falamos. Mas o vírus também entra em alguns glóbulos brancos, como os seus macrófagos, e assim por diante. De dentro de um glóbulo branco, esse vírus pode fazer duas coisas. A primeira coisa é que ele meio que pode roubar o maquinário de sua célula. Por isso, consegue inserir o seu material genético no DNA de sua própria célula.
A partir daí, começa a fazer muitas e muitas cópias de si mesmo, muitas novas partículas de HIV. E, na verdade, isso é realmente muito importante. Então, vamos colocar isso aqui no nosso gráfico. Digamos que nós temos uma carga viral aqui, em outro eixo Y. A carga viral se refere à quantidade de HIV em sua corrente sanguínea. Podemos ver que depois da nossa infecção primária, a carga viral começa a aumentar. Ela faz isso sequestrando novas células T auxiliares. Assim, nós teremos novas partículas de HIV sendo produzidas e, com isso, nós teremos um aumento muito grande da carga viral. Você vai perceber que a carga viral está começando a subir em torno da marca de 2 a 3 semanas. Isso porque leva um pouco de tempo para a produção do vírus HIV começar dentro dos nossos corpos. É claro, existe uma grande preocupação aqui, porque quanto maior o número de HIV na corrente sanguínea, maior será o número de células CD4 que são infectadas, que são sequestradas. Mas o maior problema aqui é a causa número 2. A infecção pelo HIV de suas células CD4 desencadeia uma sequência de autodestruição dentro dessas células. Então, você acaba perdendo essas células CD4. E o pior ainda é que essa sequência de autodestruição não destrói apenas as células infectadas. Até as células imunes que estão próximas às infectadas são destruídas nesse processo. Isso porque elas estão tentando entrar nessa área para ajudar. Bem, eu não vou entrar nesse mecanismo nesse vídeo, mas você acaba perdendo muito mais células imunológicas do que apenas aquelas que estão infectadas. E é por isso que nessa parte você vê uma grande queda aqui. Nós estamos perdendo muitas células T. Enquanto isso, a nossa carga viral de HIV está subindo e causando mais e mais infecções de nossas células. A outra coisa que eu quero apontar aqui é que você pode ver um aumento maciço na carga viral. E essa queda maciça também nos níveis de CD4. E essa enorme carga viral significa que nesse período de tempo, no início da infecção, é quando alguém com HIV tem o maior risco de transmitir para uma outra pessoa. A única coisa, digamos, boa que acontece aqui é que, eventualmente, talvez depois de um mês ou mais, o seu sistema imunológico consegue controlar um pouco mais o vírus e começa a produzir anticorpos para o HIV. Esses aqui são anticorpos contra o HIV. Então, eles começam a lutar contra o vírus até um certo ponto. Esse processo é chamado de seroconversão, que é quando você faz anticorpos para algo. O que nós estamos tentando aqui é seroconverter para o HIV. Então, agora, os anticorpos começam a trabalhar para ajudar a destruir as partículas virais. E é por isso que vemos essa diminuição aqui na carga viral na corrente sanguínea, porque o nosso sistema imunológico está começando a controlar os níveis virais, pelo menos em um certo grau. Isso também dá às nossas células CD4 uma chance de se recuperar, pelo menos até certo ponto, porque há menos vírus ao redor tentando infectá-la. Você deve estar fazendo uma pergunta agora: como é que você vai se sentir ao longo desse processo? Ou seja, com essa batalha massiva acontecendo dentro do seu corpo? Bem, você vai se sentir mal. Você provavelmente vai se sentir como se estivesse tendo a pior gripe que você já teve. Então, cerca de um mês ou mais na seroconversão, você vai começar a lutar contra a infecção. Como resultado, a maioria das pessoas fica com sintomas semelhantes aos da gripe. Coisas como dor de cabeça e febre, dor de garganta, dores musculares, dores articulares. Algumas pessoas ficam com as glândulas inchadas, ou ainda com uma espécie de cansaço e mal-estar. Algumas pessoas têm erupções cutâneas, algumas pessoas têm feridas abertas na boca. Esses são alguns dos sintomas mais comuns de uma infecção aguda pelo HIV. E essa doença, semelhante à gripe que algumas pessoas experimentam, é chamada de síndrome do HIV aguda. E a razão para muitos desses sintomas aparecerem é porque quando as células do sistema imunológico ficam realmente ativas, ou quando elas morrem, os dois estão acontecendo aqui, é claro, elas tendem a liberar esses pequenos sinais químicos que causam inflamação. E isso está acontecendo por todo o seu corpo. Então, é por isso que muitos desses sintomas aparecem aqui. Bem, mas vamos voltar ao nosso gráfico. O sistema imunológico não pode matar completamente o HIV, mesmo tendo anticorpos agora. E isso ocorre porque A.
A taxa de vírus que está sendo eliminado pelo sistema imunológico é mais ou menos parecido com a taxa de novas partículas virais que estão sendo produzidas. E B, porque o vírus meio que adotou a residência em alguns reservatórios realmente difíceis de alcançar em nosso corpo, como, por exemplo, dentro do cérebro, dentro de nossa medula óssea e dentro do nosso trato genital. Por causa dessas duas razões, essas curvas meio que tendem a se estabilizar em algum momento. Eles atingem um ponto de ajuste, um ponto em que o nosso sistema imunológico está matando o HIV a uma taxa bastante semelhante à qual o HIV está se replicando. Então, as curvas começam a se aproximar um pouco mais e se estabilizar em um ponto. Esse período é o início da segunda fase da infecção pelo HIV, que é chamado de período de latência, ou HIV crônico. E essa infecção aguda é a fase 1. Nesse período de latência, não costumamos ver qualquer sinal de doença por HIV. A pessoa é muitas vezes assintomática. Eles ainda são infecciosos, mas há poucos ou nenhum sintoma durante essa fase. E sem tratamento, essa fase dura, em média, cerca de 10 anos. Eu disse que aqui as curvas se estabilizam, não é? O problema é que o HIV está realmente se replicando, matando novas células imunológicas apenas um pouquinho a mais do que os nossos CD4 estão se recuperando. Então, durante esse longo período de tempo, nessa fase 2, eventualmente, novamente sem tratamento, o HIV começará a sobrecarregar o nosso sistema imunológico. E aí começamos a ver os sintomas novamente. Então, coisas como febre, ou dores musculares, ou glândulas inchadas, algo muito semelhante à infecção aguda, novamente vai aparecer pelas mesmas razões de antes. Muitas pessoas nessa fase da doença têm perda significativa de peso. O HIV faz com que você use muito mais energia do que o habitual e também impede que você absorva nutrientes de sua comida, assim como você normalmente faria. Então, é por isso e outras razões que nós vemos alguma perda de peso bem significativa. Em algum momento, se as nossas células CD4 chegarem a um número criticamente baixo, nós teremos como resultado um sistema imunológico disfuncional. E isso que é a AIDS. Essencialmente, é um estado onde não temos sistema imunológico. Ao chegar nesse ponto, certos fungos, bactérias ou vírus que nunca teriam a chance contra um sistema imunológico minimamente eficaz começam a infectar essa pessoa. E nos referimos a essas infecções específicas como doenças que definem a AIDS. Porque nós sabemos que se alguém tiver uma dessas doenças, elas simplesmente não possuem um sistema imunológico funcionando. Isso realmente não aconteceria, ou pelo menos não seria algo comum. Então, há uma alta suspeita de que essa pessoa tenha AIDS. E não apenas uma infecção pelo HIV. Ou seja, essa pessoa não tem apenas uma infecção pelo HIV se tiver algumas dessas doenças definidoras de AIDS. Dois exemplos de doenças que definem a AIDS são duas pneumonias fúngicas, uma chamada de pneumonia pneumocística e uma chamada de pneumonia criptocócica. Essas são duas doenças comuns que definem a AIDS. Lembrando que você não tem esses dois tipos de infecções quando o seu sistema imunológico funciona minimamente bem. Bem, um dos dois critérios que tem que ser cumpridos antes que possamos dizer que alguém tem AIDS é o seguinte: ou eles têm quantidades extremamente baixas de células CD4 em seu sangue. Se eles têm menos de 200 células CD4 por microlitro de sangue, lembrando que a contagem normal de CD4 nessa quantidade de sangue deve ser algo em torno de 1.000 a 1.100 células CD4. Ou ainda, independente da contagem de CD4, se eles têm alguma doença que define a AIDS, como um desses exemplos que eu falei. Sendo assim, nós podemos dizer que eles desenvolveram AIDS. Bem, como você deve ter suspeitado, o impacto esmagador e as complicações de infecções graves que você tem por causa da deficiência imunológica na AIDS pode acabar resultando na morte de uma pessoa. Então, da infecção pelo HIV até um número incrivelmente alto de partículas virais e baixa quantidade de células CD4 na corrente sanguínea, nós teremos o desenvolvimento de um sistema imunológico não funcional,
algo que nós chamamos de AIDS, e isso faz com que uma pessoa tenha uma infecção esmagadora por essencialmente todo tipo de patógeno infeccioso. E isso vai acabar resultando na morte de uma pessoa. Bem, eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre o que é o HIV e sobre o que é a AIDS. Quero aproveitar o momento aqui e deixar para você um grande abraço e falar que nos vemos na próxima aula.